Olá, sou Pércio Colombo Lima Neto, sou médico psiquiatra, atendendo aqui no Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura. Venho atender aqui todas as semanas, já há 6 anos. É um grande prazer que eu estou aqui à disposição da região da Zona da Mata e toda a população da grande Rolim de Moura. Como psiquiatra, eu venho com uma preocupação de tentar entender os processos neuroquímicos que levam ao adoecimento mental. A gente vê muita confusão, muita dúvida da pessoa leiga, muitas vezes, onde é que vai o neurologista, onde é que vai o psiquiatra, onde é que vai o psicólogo, A gente tem que pensar mais ou menos o seguinte: os neurologistas, quando eles não deram conta de tratar os transtornos psicológicos, os transtornos psiquiátricos, os grandes neurologistas, por exemplo, Freud, que foi um neurologista de formação, eles acabaram fundando a psiquiatria e a psicanálise. E, em algum momento, eles viram que nem todos os pacientes tinham alterações neurológicas e aí fundaram a psicologia. Então, assim, quando a gente fala em psiquiatria, a gente está falando de alterações neurológicas que levam a adoecimento mental, ou seja, sintomas psíquicos derivados de alterações de função neurológica, porque senão não dava remédio, Senão a pessoa fazia força e se ajudava. Então, assim, quando as terapias não resolvem, a gente entra com tratamento para complementar. E por que vai o neurologista, Onde é que entra o neurologista? O neurologista já são doenças neurodegenerativas, Então, às vezes, a gente vê muito preconceito com a psiquiatria, que a pessoa diz: o meu caso não é para psiquiatra, eu vou no psicólogo, eu vou no neurologista. Não, mas então tu está indo no especialista que não vai saber tratar o teu problema, E que vai ir alguma coisa ainda mais grave. Isso é uma coisa muito comum. Às vezes a pessoa tem uma negação da doença, tem uma resistência a iniciar um tratamento, principalmente pelo estigma todo que tem em cima da psiquiatria, e acaba às vezes indo num profissional inadequado para tratar o seu problema. De qualquer forma, eu estou aqui à disposição de todos, Muitas vezes a pessoa diz assim: poxa, mas será que eu preciso ir com o Dr. Pércio? Será que realmente meu caso é para ele? Bom, na dúvida, vem bater um papo, Qualquer coisa a gente está aqui à disposição de todo mundo. Na psiquiatria, a gente tem uma coisa muito séria, que é o seguinte: quando é que começa o adoecimento? Qual é a diferença entre a normalidade e a doença psíquica, Porque todos nós vamos ter alguns momentos de dificuldade, de sofrimento mental, alguma coisa do tipo, Então, quando que a gente precisa buscar tratamento? A gente busca tratamento quando tem sofrimento mental. E sofrimento mental, ele é muito distinto entre uma pessoa e outra, Nem todo mundo vai sentir as coisas da vida do mesmo modo. Por exemplo, se nós pegarmos um ônibus cheio de gente, É um exemplo que meus pacientes alguns conhecem, porque eu gosto muito de usar, e a gente pegar esse ônibus e tiver um acidente, Vamos supor, sai da estrada, todo mundo se machuca, alguns se machucam mais, outros se machucam menos. Por que algumas pessoas vão ir para a beira da BR, vão pegar uma carona e vão seguir viagem, outros vão esperar o próximo ônibus, outros nunca mais vão querer andar de ônibus, e outros que nem estavam dentro do ônibus, só de ficar sabendo do acidente, vão ficar com trauma disso, se todos viveram o mesmo trauma? Bom, isso daí são alterações neuroquímicas e que a gente entende como adoecimento mental, uma predisposição a um adoecimento, ou seja, o impacto das vivências da pessoa no adoecimento, ela é relativo com a predisposição que essa pessoa tem. Ou seja, entende-se que a pessoa, quando ela adoece, na verdade, quando ela começa a sentir os sintomas psíquicos, ela já vinha doente antes, só que ela não tinha tido um evento que causou um gatilho para o início dos sintomas. Quando já tem o gatilho e a pessoa começa a ter o sofrimento mental, quando que precisa tratar? Quando a pessoa não está dando conta de exercer a sua vida plenamente, ou seja, a pessoa muitas vezes ela se nega a buscar ou tem uma resistência a buscar, mas ela não vai se dando conta que ela vai assumindo prejuízos na vida diária. Ela deixa de fazer coisas para não ter os sintomas. Então é muito comum a gente encontrar a pessoa que diz assim: eu não vou ir lá porque eu posso passar mal. Mas eu não vou em tal lugar porque eu me sinto mal. Ou ela nem diz que se sente mal, mas ela para de fazer as coisas. Ou pior ainda, numa família que às vezes tem uma notícia e que as pessoas dizem: não conta para fulano, para fulana, porque senão ela pode ter uma crise, ela pode passar mal. Essa pessoa já está doente.
essa pessoa já precisa de tratamento, mesmo que ela negue a fazer. E ela não fazer o tratamento vai fazer com que a vida passe sem com que ela se intere e que ela toma a frente da sua própria vivência. Isso é muito triste, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas que passam uma vida inteira doente, né? E por um preconceito besta, uma coisa pessoal da pessoa, às vezes deixa de buscar uma melhora para si por alguma coisa que ela não entende bem e que esse preconceito acaba atrapalhando. Estou à disposição de todos aqui no Hospital Bom Jesus, todas as terças-feiras. Um grande abraço.